Fala aí, meus amigos São Paulinos do nosso Brasil. Bom, eu vou ser bem rápido, o vídeo aqui bem curtinho, para a gente aí analisar um pouco o que nós vimos, o que nós pensamos no jogo de hoje do São Paulo. Um jogo feio, um jogo patético, um jogo sonolento, um time sem criação, sem aproximação. Esse é o São Paulo. Apesar do desfalques, mas não era para ser tanto assim desastroso como foi hoje na Arena do Grêmio. Essa é a minha opinião, certo? Essa é a minha opinião. Discordo, quem quiser discordar, respeito, quem achar que não. Acho que a salvação não tem mais. 45 pontos, vamos lá, brigar 10 jogos, buscar, pelo incrível que pareça, de 10 jogos São Paulo tem, um só dentro do Morumbi. Só um. Um só dentro do Morumbi. Não podemos esquecer disso, tá? De 10 jogos que restam aí para o São Paulo, praticamente, um só dentro do Morumbi. Para vocês terem uma ideia como é a incompetência, como os caras não estão nem aí pro futebol. A verdade é que os caras não querem nem saber como é que anda o futebol. Eu vou tirar os desfalques, obviamente, mas o time começou até bem. Ali nos primeiros 20 minutos, né? Os primeiros 20 minutos. Eu não vou também culpar que o menino se machucou, o culpado é o DM. Não, a gente também não é hipócrita de falar de que o Wendel se machucou, mas o culpado é o DM. Não, o DM é o culpado pelo Wendel se machucar? Não. Então ele sentiu, o pisão, enfim, não deu para continuar no jogo, que ali onde o São Paulo começou a se perder. No meu ponto de vista, ali o São Paulo começou a se perder. E o Crespo, obviamente, cruza os braços e olha para o banco de reserva e só vê o inoperante Patrick, né? O inoperante Patrick, um jogador flamboyante, que não faz nada, não ataca, não defende, não marca. E aí tem ele como opção, né? Não é a do Crespo também improvisar. E vai ele. E o Grêmio também perde o Alisson ali pelo lado direito, né? O garoto Alisson. E o Mano é ousado quando ele coloca lá o Pavão, argentino, rápido, pouca técnica, mas agressivo, né? Aproveitou o momento frágil, né? Do lado esquerdo do São Paulo ali, com o farambolor do Patrick. E aí foi criando as jogadas por lá, o Grêmio começou a aparecer, crescer na partida, certo? Uma desatenção mais uma vez da zaga do São Paulo, não sei porque 3 zagueiros e uma desatenção daquela para o Carlos Vinícius, né? 3 zagueiros e ainda tem uma desatenção daquela para o Carlos Vinícius. São Paulo perdido. Jogadores parecia que estavam em outra sincronia no jogo de hoje. Não dá para o time ficar 10, 15, 20 dias fazendo um trabalho, né, e voltar do jeito que voltou. Aí aonde entra o dedo, né, do técnico. Aí é onde entra a opção técnica. É isso que a gente fala aqui. Então foi isso. Acho que o Crespo, desde a sua chegada, foi um dos piores momentos de escolhas técnicas que ele fez como opção de treinar, de trocar. Tudo bem, desfazer dos 3 zagueiros. Obviamente que ele poderia tirar. E aí o torcedor do São Paulo já esperava, vai tirar do zagueiro, então tira o Sabino, né? Tira o Sabino, que eu defendi o Sabino aqui, a chegada do Sabino aqui eu defendi. Né? Mas hoje foi uma noite desastrosa do Sabino, né? Daquelas mesmo de tocar o terror. Então o Crespo opta tirar o Alan Franco, que é um dos melhores zagueiros hoje do futebol brasileiro, o melhor que temos no elenco do São Paulo, e mantém o Sabino e o Arboleda, certo? Mantém o Sabino e o Arboleda. Agora eu tenho uma perguntinha para você, amigo torcedor, que acompanha a gente aí no chat. Pode deixar nos comentários aí o que vocês acham. Não estaria na hora de mudar essa defesa do São Paulo, colocar Ferrarese e Alan Franco como dupla de zaga do São Paulo? Não estaria na hora acabar com essa história de status, de hierarquia,
rejuvenescer a defesa do São Paulo com Ferrarese e Alan Franco, não seria legal aí, ou não estaria na hora? O que é que vocês pensam dessa minha ideia, né? O que vocês pensam dessa minha ideia? Então, gente, é isso. Foi um jogo horrível, um jogo daqueles que o Crespo mexeu mal, piorou o time cada vez mais. Piorou o time cada vez mais. Quando ele tira o Alan Franco, coloca o Lucas. O Rodriguinho quebrando a bola. Ele manteve o Rodriguinho quebrando a bola. O Luciano do mesmo jeito, só reclama também quebrando a bola. Mas continuou no jogo. Ele tira o Tapia, que foi que tentou alguma coisa, né? Mesmo com poderio ofensivo muito pouco, que a gente não pode também cobrar muito do Tapia, e manter o Luciano. Então, as escolhas de mexida do Crespo foi horrível, gente. Foi mal. Foi mal mesmo. Foi mal mesmo. Então, meus amigos, não dá para esperar o que... Dá para esperar o que do São Paulo? Dá para esperar o que do São Paulo? 45 pontos. 45 pontos. Meus amigos, é só isso. $45 pontos. O que a gente pode esperar é só isso. O Lucas entrar com freio, o Lucas parece que entrou com freio de mão puxado. Falta de transparência para saber o que acontece com esses jogadores do São Paulo. Não tem ninguém para falar isso, não tem que venha dar cara para bater. Motivo de chacota o São Paulo. 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Uma escalação que eu acho que, para mim, ele erra quando sai com Alisson e Marcos Antônio. Eu falei aqui, na live à tarde, na Rádio Tricolor. Eu falei, não dá, é melhor você pôr um volante de marcação ali, de pegada na frente da área. O menino Degrute pode ter essa oportunidade. Não, ele sai com Alisson e sai com Marcos Antônio. E agora, no segundo tempo, nos momentos finais, ele só piorou o time com as mudanças. E eu vou dizer para vocês mais uma vez que eu sempre falei para colegas aqui. Gente, é o reflexo. O time hoje do São Paulo é o reflexo que vem acontecendo na diretoria de São Paulo. É o reflexo. É um reflexo de tudo que vem acontecendo. Está respingando e está se refletindo dentro de campo. Tudo isso está acontecendo porque nos bastidores, internamente, fora do campo, a má administração está refletindo no time que já não é essas coisas. Meus amigos, São Paulino de todo o nosso Brasil, que acompanha sempre o nosso trabalho. Vou falar para vocês. Vamos lá. É 45 para se manter ali. Eu acho que não vai brigar nem por Libertadores e nem muito menos, não vai brigar nem por Sul-Americana, melhor dizendo, muito menos por Libertadores. E repito para os senhores, a mexida do Crespo hoje foi horrível. As escolhas dele foram fracas, tecnicamente fraca. Então São Paulo perde mais 2 seguidas. São Paulo vai até a cidade de Mirassol, né? Será contra o Mirassol no domingo às 19 horas, dia 19, desculpa, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pelo Campeonato Brasileiro. Repito, 10 jogos fora
desses 10 jogos. Acho que o São Paulo só tem um jogo no Morumbi. O restante são todos fora. Porque não, todos fora. Não vamos considerar a Vila Belmiro que seja a nossa casa improvisada. É diferente. É muito diferente. Então isso reflete. Isso reflete dentro de campo, sim. Mal administrado São Paulo, continua mal administrado, então, gente, vai ser assim. Vai ser 2025, esse ano tá terminando, vai ser 2026, 2027, até lá. Quando não aparecer uma solução, vai ser desse jeito. Vai ser assim. Três gols contra o Palmeiras. E hoje deixaram o Carlos Vinícius sozinho e marcaram só a bola. 3 zagueiros dentro da área. Ô, seu Crespo, recado pro senhor. Desfaça esse 3 zagueiros. Desfaz esse 3 zagueiros. Não dá. Não dá. 3 zagueiros toma gol de Nanico do Palmeiras e hoje toma 2 gols praticamente do Carlos Vinícius. O cara deixar sozinho dentro da área. Aí que tem o pênalti lá, mas enfim. E aí a gente tem que começar a falar sobre titularidade de alguns nesse time do São Paulo. E alguns zagueiros. A gente não está falando só de um. A gente não está falando só de um. Mais uma falha defensiva. Mais uma falha defensiva. Então, gente, não dá. Não dá. Um jogo feio, um jogo horrível, um São Paulo irreconhecível, depois de uma parada FIFA que a gente esperava que viesse, né, depois da derrota, meio polêmica, contra o Palmeiras. Agora, essa diante do Grêmio, na arena do Grêmio, vou te falar, um São Paulo que não criou, não apertou, não conseguiu fazer absolutamente nada, nem colocar o Grêmio nas cordas. O São Paulo conseguiu fazer isso. Nem colocar o Grêmio nas cordas do São Paulo sequer conseguiu fazer isso. Um time no finalzinho deu dó de ver o São Paulo por dentro, tentando criar por dentro, sem poder de criação pelos lados do campo. Eu repito aqui mais uma vez, vamos torcer para 45 pontos. Esquece Libertadores. Esquece Sul-Americana, vamos somar 45 pontos. São 10 jogos. São Paulo vai ter aí fora dos seus domínios. Praticamente fora dos seus domínios. Só vai ter um jogo em casa com o Bahia. Somente. Depois, não vamos considerar a Vila Belmiro casa da gente. Não vamos considerar a Vila Belmiro casa da gente. Somente isso, não vamos considerar. Isso, quem é o culpado? Quem é o culpado? Na hora que o time mais precisa, vai sair do seu estádio. Somente isso. Fica aí a colocação para uma reflexão dos amigos aí nos comentários, tá bom? Esse foi um vídeo rapidinho aqui, o que a gente viu, de análise. São Paulo perdeu mais gente para o departamento médico. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Junta os cargos aí contra o Mirassol, meu amigo. Não sei como é que vai ser, o Crespo vai ter trabalho para armar aí esse time titular contra o Mirassol. E precisa entender o que é que o Lucas está querendo, o que é que o Lucas tem, o que é que ele entrou com o freio de mão puxado mais uma vez. Não dizem que ele estava 100%, mas como é que está 100%? Está sem ritmo total, fora de sincronia total dos outros. E saber onde é que ele quer jogar, se ele quer jogar no meio, se ele quer jogar no ataque, se ele quer jogar na ponta, tem isso também. Já deu, já encheram demais o saco aqui da gente, já encheram demais, tá? Então, Lucas, Luciano, Oscar, fazem um favor pro São Paulo, rescinde o contrato de vocês, sejam amigos do São Paulo, ajude o São Paulo dessa maneira, ajude o São Paulo dessa maneira. O São Paulo tem que ser feito uma limpa para 2025. Tem que apostar mais na base. Agora, estão trazendo treinadores... Nada contra o Crespo, gosto dele, sim, mas para mim hoje ele errou. Mais uma vez ele errou. Já havia errado no clássico contra o Palmeiras também. Quando ele substitui mal. Primeiro ele substituiu mal também no clássico contra o Palmeiras. E hoje novamente.
Ele mantém jogadores no campo que não estão rendendo nada, estão só atrapalhando o seu sistema de jogo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o like, compartilha aí, faz o que você quiser. Like, hein? Estão esquecendo de botar o like. O like aí é importante, ó, o joinha é importante. Não é visualização não, é o like, não é visualizações, é o like. Arrocha no like aí. Um abraço.